Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Ricardo Henrique Reginato do Melo e sou doutorando no Propur na URGS Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Realizamos um trabalho em conjunto com os demais autores, o Tiago Medina de Carvalho, a Tassiele Francescon e a Samila Balbinotti, todos mestrandos também do Propur, Programa de Planejamento Urbano e Regional, onde discutimos um pouco mais sobre a reintegração das patinetes elétricas na mobilidade urbana de Porto Alegre, sobre as estratégias, desafios e a avaliação da sustentabilidade nos impactos. Os nossos contatos estão aqui abaixo escritos, caso queiram entrar em contato conosco para maiores informações. Pois bem, o trabalho ele iniciou-se pela crescente aumento da popularidade das patinetes elétricas na micromobilidade das cidades. Ou seja, quando a gente analisa um pouquinho mais essa solução promissora pela mídia e pelos entes, a gente acaba olhando ela sobre um aspecto positivo que nem sempre é tão positivo assim. Sim, existem aspectos positivos em termos da micromobilidade urbana, na própria mobilidade urbana, mas quando a gente analisa um pouquinho mais essa reintegração das patinetes dentro da cidade, especificamente de Porto Alegre, nós começamos a ver um pouco mais sobre os impactos nos âmbitos socioeconômicos e ambientais que as patinetes elétricas estão trazendo na cidade e para a região de Porto Alegre. Isso é, a gente começa a olhar um pouquinho mais a questão da sustentabilidade, do congestionamento, da poluição, que essa adaptação, digamos assim, pode vir a trazer de soluções e de problemáticas quando analisamos uma cidade como um todo. Desta forma, colocamos os objetivos da nossa pesquisa, que ainda está em andamento, visto que ocorreram as enchentes na região de Porto Alegre no mês de maio de 2024. Então, a gente buscou avaliar como esses veículos podem contribuir para uma mobilidade mais sustentável, olhando os impactos socioeconômicos, os impactos ambientais, buscando identificar desafios na segurança e também na acessibilidade dos usuários e para os usuários, ao mesmo tempo que essas identificações elas possam vir a ser proposições de estratégias para melhorar essa integração, ou seja, uma integração eficiente, enquanto buscamos contribuir para o planejamento urbano e engenharia de tráfego, seja com uma ideia, com uma análise ou com pontos de abordagem futuras. Então, sim, o projeto de estudo foi realizado todo em cima da micromobilidade urbana, das patinetes, que foram reimplantadas em Porto Alegre em 2024. Assim, foi analisado as seguintes linhas de raciocínio metodológica. Primeiro, fizemos uma abordagem metodológica mista, combinando métodos quantitativos, numéricos, e também qualitativos, compreendendo qual que era a sensação dos usuários que estavam utilizando aquele item de mobilidade, a patinete. Buscamos também uma revisão de literatura para conseguir entender um pouco mais o que estava sendo falado da patinete no mundo, olhando casos como Singapura, Paris, Belo Horizonte, entre outras cidades da região, bem como propriamente Porto Alegre antigamente. Buscamos uma coleta de dados quantitativas em cima de relatórios, estatísticas presentes nos poderes públicos e também alguns qualitativos com entrevistas e a percepção dos usuários perante a reinserção deste item de mobilidade, de micromobilidade urbana na cidade. Assim, também finalizamos com uma análise dos dados, uma análise técnica que foi utilizada para interpretar os nossos dados coletados, sendo utilizada junto com a revisão de literatura para termos embasamento nas afirmações que faremos na sequência. Então,
Começamos com uma abordagem dos impactos socioeconômicos e colocamos uma imagem que consegue representar exatamente o que é a ideia inicial sobre o estímulo da economia local. Nós não podemos esperar para ver você novamente. Fique seguro. E essa sim deveria ser uma frase dita no uso das patinetes. Vamos explicar um pouco o porquê dessa ênfase na segurança mais para frente. Mas agora a gente consegue observar a questão que as patinetes elétricas, elas sim podem e devem ser um estímulo à economia local, visto que a utilização dela é realizada sobre um mapa de estacionamento. Sim, podemos utilizar em outros locais que não estão dentro desse mapa? Sim, mas nós somos obrigados a voltar dentro da bolha da patinete elétrica do aplicativo para estacioná-la ou retirá-la. Não podemos retirar dentro de uma outra localização ou estacionar dentro de uma outra localização. Então, isso fica como uma sugestão para empresas que queiram fazer o estímulo da sua economia. Vamos dar um exemplo. Um shopping pode colocar dentro do seu estacionamento um ponto de entrega e retirada das patinetes. Algo que ainda não acontece, foi delimitado somente uma área dentro da cidade, que casualmente foi a área alagada nas enchentes ocorridas em 2024. Porque são áreas que promovem essa questão da acessibilidade, da mobilidade das patinetes. São áreas mais planas, não tem tanto declive, tanto aclive nessas regiões. Então, sim, elas melhoram, de certa forma, o transporte público na questão da acessibilidade. Algo que é muito dito no inglês, the last mile, ou o último quilômetro, muitas vezes o nosso transporte público não consegue chegar lá. Existem alguns estudos de um mestrando também no programa de pós-graduação em Planejamento Urbano Regional, o PROPUR, que está analisando os ônibus, e ele conseguiu verificar claramente que muitos usuários precisam mais 200, 300, 500 metros de um sistema de mobilidade pública e ou privada para conseguir vencer o seu deslocamento. Então, sim, as patinetes elétricas elas podem e representam uma solução nessa questão da acessibilidade e também na mobilidade desses usuários, traduzindo numa redução do congestionamento. Porque aquele usuário que vai fazer 500 metros, 1 km, 2 km, muitas vezes ele vai pegar essa patinete elétrica e vai deixar de usar o próprio ônibus ou, propriamente dito, o seu carro, um táxi ou Uber. Assim, vamos estar reduzindo o quantitativo de veículos na rua, 1, 2, 3, 4, uma quantia incontável de vezes ao longo do dia para que a gente consiga fazer a utilização da micromobilidade urbana. E essa redução desses veículos representam sim uma redução no congestionamento. Então a gente vai conseguir melhorar o tempo de viagem dos demais usuários ao propor uma solução ativa ao usuário principal. Então vamos ter consequências diretas e indiretas ao utilizar a micromobilidade urbana nas patinetes urbanas dentro das cidades. E isso também pode gerar sim efeitos no emprego, porque as pessoas podem vir obrigadas a utilizar Uber, táxis, carros próprios para se fazer o deslocamento ao seu emprego e podem fazer a utilização dessas patinetes para substituição. Então elas sim vão conseguir melhorar o seu rendimento, o seu horário no emprego, tal qual os entregadores de Uber Eats, iFood, Zé Delivery, entre outros aplicativos de entrega, eles conseguem fazer o seu serviço utilizando as bicicletas compartilhadas. Então, sim, existe a possibilidade da utilização por meio dos entregadores também. Já no âmbito ambiental, a gente tem também alguns benefícios, tal qual a redução dos gases de efeito estufa. Como comentava antes, na redução dos carros, nós vamos ter a redução das emissões. Então, a gente vai deixar de emitir. Não é que vamos reduzir, a gente vai deixar de emitir os gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, sim, vai existir uma redução. Porque quando
formos contabilizar todos os carros reduzidos dentro da rua, vai reduzir o congestionamento e essa redução de congestionamento, consequentemente, irá gerar uma redução na emissão. Então, o usuário de carro que iria encontrar esse usuário da patinete, ela não vai ter um veículo à sua frente, não vai ter um veículo mais trancado. Isso pode representar 10, 15 segundos, mas quando analisado sobre um todo, de todo o montante de carros dentro de Porto Alegre e demais capitais, demais cidades brasileiras e internacionais, representa um grande quantitativo que sim vai ser mensurado na segunda etapa desta pesquisa. Ao mesmo tempo, existe um impacto que não é somente ambiental, ele é socioambiental. Porque quando a gente reduz a poluição sonora dessa congestão urbana, a gente consegue reduzir o ruído urbano. No trabalho de mestrado de Mello, apresentado em 2017, foi mostrado que a redução de 3 decibéis ela representa 5% de melhora da saúde daquelas pessoas que estão diretamente ao redor das vias de grande fluxo. Isso quer dizer o quê? A gente tem uma melhora significativa na saúde ao evitar o risco de ataques cardíacos, sim, de infartos. O barulho da poluição sonora, ela contribui no estresse das pessoas e aumenta o índice de infartos. Então, com essa redução, a gente melhora também a qualidade da vida das pessoas e não somente a questão ambiental da poluição sonora. Mas, em contrapartida, temos um problema constante, que é muito discutido nas grandes mídias e nos estudos, dos carros elétricos e híbridos, que são as baterias. Tal qual as patinetes elétricas, elas têm esse mesmo problema do ciclo de vida das baterias e as práticas de reciclagem. Qualquer batida, qualquer acidente pode sim vir a comprometer a durabilidade e vida útil dessas baterias, ocasionando a necessidade da troca e descarte, que nem muitas vezes é o mais correto. Ao mesmo tempo, temos alguns desafios com relação à segurança dos usuários, dos pedestres e também dos demais motoristas. Porque se formos olhar os dados estatísticos de Porto Alegre em 2023, onde não tínhamos as patinetes elétricas de volta, tínhamos uma média de 20 acidentes por ano. Somente nos 3 primeiros meses de 2024, tivemos 3 vezes mais acidentes. Ou seja, a média anual virou uma média mensal. Então, se formos olhar, em 2024, a previsão é que tenhamos 12 vezes mais acidentes após a introdução dessas patinetes elétricas. É um problema? De certo modo, sim, mas existe como regulamentar isso, existe como reduzir por meio das normas, leis e regulamentações. Então, a gente tem que trazer uma melhor descrição dessas importâncias das regulamentações que visem garantir essa segurança. Um exemplo, podemos citar Belo Horizonte. Antes deles removerem as patinetes elétricas, eles tinham a liberação do uso na velocidade padrão, que era 20 km. Mas, como eles verificaram esse perigo aos usuários e aos pedestres, eles colocaram uma lei que obrigava a reduzir para 10 km e assim reduzindo o índice de acidentes na cidade de Belo Horizonte. Isso é sim uma possibilidade para que nós consigamos garantir a segurança, garantir o uso correto e garantir que todos tenham essa acessibilidade à patinete elétrica, porque nem todos são usuários qualificados para fazer o seu uso correto. Se a gente for olhar crianças, jovens, nem todos têm as condições para conseguir manusear esse equipamento, ou tal qual muitas vezes podemos trazer aos idosos a questão da falta do equilíbrio. Então, existem alguns riscos, existem sim uma inacessibilidade para alguns grupos dos usuários, bem como o custo da utilização desta patinete elétrica. O custo hoje, de certo modo, é um pouco elevado. Então, ele torna-se inacessível para algumas classes da sociedade. E como que a gente vai conseguir fazer essa integração? A gente vai promover, no caso, a gente vai fazer a sugestão para a promoção da infraestrutura adequada.
a necessidade das ciclovias já é trabalhado no âmbito das bicicletas, das ciclovias, mas existem áreas de estacionamento que precisam ser designadas. Já houve algumas leis decorrentes da instalação das empresas de patinete, onde obrigam que essas patinetes elas não podem estar estacionadas no meio da calçada. Elas devem usar 1/3 para conseguir fazer o seu estacionamento e não no meio, onde seria a área de rodagem, de caminhada das pessoas. Então, deve ser feita algumas atualizações e adaptações da infraestrutura existente, seja pública, seja privada. E isso vai vir por meio de políticas e regulamentações claras. Então, existe a necessidade do poder público trabalhar melhor essas regras para o uso das patinetes. As patinetes não são um problema, mas trabalhando de um jeito indiscriminado, sim, infelizmente elas podem ser um problema. Não somente pelo seu estacionamento em qualquer ponto, aonde vai ser feita a manutenção, como vai ser utilizado. Então isso tudo envolve uma grande campanha que seria os programas de educação e sensibilização. As próprias escolas de direção no Detran poderiam trazer um pouco mais os meios de micromobilidade, os meios de mobilidade ativa, ciclistas, skate, patinetes e caminhada. Poderia trazer um pouco mais de informações sobre como trabalhar com relação a esses pontos. A exemplo, na China, existe uma regra que os pedestres e os próprios ciclistas eles estão acima dos carros, algo que infelizmente não acontece ainda no Brasil. E ao mesmo tempo, o incentivo perante o seu uso sustentável. Então, trabalhar com transporte público e incentivos financeiros, porque como falado previamente, não é tão vantajoso economicamente ainda a utilização dessas patinetes. Mas por que não fazer parcerias para viabilizar que as pessoas consigam trabalhar o último quilômetro por meio dessas patinetes? Ou fazer o seu deslocamento com o uso delas também no seu próprio lazer ou necessidades diárias. Então isso traz algumas contribuições para o planejamento urbano, porque a gente vai buscar uma promoção da mobilidade sustentável. Ela busca essa sustentabilidade no âmbito geral, não somente no ambiental, na questão socioeconômica, na questão de infraestrutura, na questão tecnológica, operacional, obrigando a um redesenho da nossa infraestrutura, que a gente vai ter que ter uma adaptação não somente para ciclovias, mas sim também para esse terceiro item, que são as patinetes elétricas, porque elas são muitas vezes mais fáceis de levar junto aos outros itens. Então a gente tem que ter uma participação, esse incentivo do poder público para que a gente consiga trazer essa adaptação das mudanças e também uma certa flexibilidade com relação às novas tendências. Não é só ciclovias, não é só caminhar, é também outros meios que podem vir. Então, para isso, tem que ser trabalhado uma interdisciplinaridade junto com a engenharia de tráfego para ver quais os impactos no planejamento de transporte e ver aonde pode ser flexibilizado a questão dos patinetes, ao mesmo tempo como fazer essa melhor otimização do espaço urbano com a adequação das ciclovias e mais uma via específica ao patinete. Isso vai gerar dados que vão ser analisados e trabalhados futuramente. Então, sim, temos alguns casos de estudo, a experiência de Porto Alegre anterior e atual. A retomada na capital gaúcha está trazendo discussões por causa do aumento dos acidentes, mas também está trazendo benefícios econômicos nas regiões. E aí, então, ao mesmo tempo, olha algumas dessas decisões de outras cidades, tal qual Paris e Singapura, que eliminaram o uso das patinetes. Por quê? Por causa da segurança. Então, se a gente trabalhar esses pontos de segurança, sim, podemos melhorar a experiência local das patinetes e viabilizar que ela seja aplicada em Porto Alegre e outras regiões. Então, a gente tem que olhar que sim, as patinetes elas têm benefícios, elas trazem uma mobilidade sustentável, têm desafios e a gente precisa trazer um pouquinho mais essas direções futuras da questão da segurança e como conciliar com o ambiente e a comunidade. Assim, nós vamos conseguir ter uma boa convivência com as patinetes
e elas vão poder ser uma grande solução para nós. Muito obrigado. Qualquer coisa, ficamos à disposição.